em algo imprescindível para líderes mundiais sentarem e conversarem o que é que vamos fazer, onde estamos, quais são as novas ferramentas e possibilidades que este mundo digital nos possibilita e que nos fará fazer melhor aquilo que fizemos até então. Foi com esta mesma ideia que a divisão sul-americana, há 5 anos atrás, resolveu fazer também uma edição regional do GAME. O pastor Edson Rosa foi quem encabeçou o começo desta nova trajetória para a América do Sul, onde anualmente líderes de comunicação de toda a parte da América do Sul são trazidos para um local. Já aconteceram 3 edições aqui na Novo Tempo e 2 edições na sede da divisão sul-americana. E ficamos aqui alguns dias, ouvindo, estudando, pensando, refletindo, consagrando, orando, colocando nossa vida nas mãos do Senhor, para que juntos tenhamos ideias que sejam ideias oportunas, relevantes e que contribuam para o avanço da igreja. Quando nós sentamos para elaborar, primeiro, rascunho do que seria o nosso encontro desse ano, nós ficamos um bom tempo pensando em que tema vamos tocar. Qual vai ser o mote do nosso evento? Ia para um lado, ia para o outro, ia para cá, ia para lá, e surgiam palavras, surgiam ferramentas, tendências, até então que a palavra criatividade surgiu. E eu entendo que a palavra é oportuna e propícia para os tempos nos quais nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho vou falar mais sobre isso. Mas é preciso hoje, de forma impreterível, trabalhar com criatividade. Nós precisamos ser cada vez mais criativos, porque aqueles que exercem suas responsabilidades com criatividade encontram mais espaço, o trabalho avança mais, alcança mais pessoas. A igreja precisa encontrar formas e maneiras de ser criativa para pregar o evangelho. A grande verdade é, nós temos uma conta que não fecha. Nós pregamos o evangelho, nós batizamos muitas pessoas, mas ainda somos poucos. Ainda somos um movimento pequeno. Estamos longe de ser aquilo que a profecia bíblica diz que um dia seremos. Estamos longe de sermos uma igreja com a força que gostaríamos de ter. Fazemos o nosso possível, chegamos em muitos lugares, mas no final, todos nós aqui somos conscientes que precisamos ir além. Precisamos e podemos fazer mais. Uma das características do povo de Deus nos últimos dias deve ser a sua inconformidade. Nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos simplesmente celebrar as vitórias alcançadas sem pensar no que vem depois. Qual é o próximo capítulo? Comemoramos o hoje, mas já pensamos, e agora? E depois? O que é que vamos fazer? Encontrando meios, ferramentas, ideias que sejam criativas, para cumprirmos uma missão criativa, e assim, para que mais pessoas se rendam ao Senhor, entreguem a vida a Ele e encontrem a salvação que Ele nos prometeu. É por isso que estamos aqui, para pensarmos numa missão criativa. Antes de darmos início oficialmente, eu gostaria de dizer apenas algumas palavras de agradecimento. Geralmente a gente faz no final, mas eu preciso fazer no começo. Eu quero agradecer, pastor Toninho, a Rede Novo Tempo de Comunicação, pela excelente parceria. Eu quero pedir uma salva de palmas a Novo Tempo, porque eles não andaram a segunda milha, andaram a terceira, a quarta milha do que foi preciso, do que foi necessário, e muitos de vocês vieram com o carro da Novo Tempo, ia carro para lá e carro para cá. Basicamente, os motoristas da Novo Tempo hoje ficaram em função do evento, e vão ficar até domingo, indo para lá, para cá, levando palestrante, trazendo gente, vai e busca. É uma logística complexa. Vocês viram que nós estamos longe do aeroporto, o aeroporto é grande, e todo este emaranhado ficou nas mãos da Novo Tempo, que coordenou de forma tão bem, e estamos todos aqui para começar o evento. Nós sonhamos, a princípio, com um evento para 150 pessoas. Era o que a gente tinha conversado com o pastor Toninho, capacidade do refeitório da Novo Tempo. Quando abrimos as inscrições, em 3 dias as 150 vagas foram completas. E aí veio o desafio,
ficamos com 150 ou vamos um pouquinho mais? Conversa com o pastor Toninho, com o pastor Josias, e vai conversa para lá, conversa para lá. Surgiu a ideia, vamos então sair do refeitório da Novo Tempo e usar o estúdio para ser o nosso refeitório. Como vocês viram, nós jantamos ali no estúdio. Aquele estúdio vai ficar à disposição. Foi bom o local ali? Já comeram no estúdio alguma vez na vida? Vocês estão estreando o estúdio do pastor Toninho. A estreia do estúdio oficial é o nosso refeitório. Nós vamos comer lá todas as nossas refeições e assim nós conseguimos abrir 320 vagas de refeições ali. Porque o que nos segurou era quantas pessoas podiam vir. E chegamos a 320, e aí mais com o Novo Tempo chegamos a 390 pessoas. É o tamanho máximo que nós conseguimos para esse evento. E eu entendo que é um bom número de comunicadores influentes, de pessoas que vão voltar para os seus lugares de origem e vão fazer a diferença. Eu quero saudar aqueles que nos veem pela internet também, porque foi uma outra ideia, uma outra iniciativa, transmitir todo o evento pela internet, porque a procura de vagas foi muito maior do que as possibilidades que nós tínhamos aqui, e por isso precisamos abrir para você que está aí, poder assistir, talvez que quisesse aqui, mas poder assistir na sua casa, no seu trabalho e participar também de tudo aquilo que está sendo tratado e falado aqui. Portanto, amigos, sejam muito bem-vindos a alguém de Visão Sul-Americana de 2016. Corações que se unem em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam, por barreiras constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Iguais, mas Cristo nos faz filhos de um mesmo Pai. Então em família
somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Em 1920, entra em operação na América do Norte a primeira estação de rádio. Neste mesmo ano, o pastor Herbert Vanderman, pai de George Vanderman, que se tornaria o fundador e orador do programa Está Escrito, entra em um estúdio para pregar pela primeira vez, lançando mão de um recurso até então nunca utilizado para cumprir o ide deixado pelo Mestre Jesus. A mensagem que outrora era pregada apenas através de papel e tinta, ou em sermões pregados ao ar livre, em tendas, auditórios e igrejas, passava a ser anunciada através de radiação eletromagnética, ou ondas de radiofrequência, viajando no vácuo e na velocidade da luz. O profeta Daniel, em seu livro, no capítulo 12, anuncia a chegada do tempo do fim. E diz ainda de que, neste período, a ciência se multiplicaria. E, com ela, o desenvolvimento de rápidos meios de comunicação, como o rádio, a TV, o uso dos satélites, a telefonia móvel, a internet. Por trás de cada um destes passos estava a mão de Deus. O que para o homem era apenas a evolução da comunicação, para Deus era um cumprimento profético. Através da tecnologia, a mensagem do advento haveria de alcançar todos os povos, nações, línguas e reinos. Estamos agora diante e dentro de um grande milagre. Com quase 500 seguidores, a Rede Novo Tempo de Comunicação é um milagre que se renova e se multiplica a cada dia sob os olhos da Igreja de Deus. A Novo Tempo é um exemplo de que para Deus não existem limites. Quem imaginaria que um dia nós teríamos uma rede de rádios com 154 emissoras? Acrescentando as rádios particulares que retransmitem o nosso sinal, parcial ou total, temos já uma audiência potencial de quase 80 milhões de ouvintes somente na América do Sul. Começamos a escrever uma nova história, uma nova etapa nas rádios do Brasil. E eu poderia dizer que com muita força e muita coragem. As rádios brasileiras passam agora a integrar técnica, jurídica e financeiramente o centro de produções aqui de Jacareí. No horário da manhã, quando a rádio tem 60% da audiência, o dobro da audiência da TV, a Rede Novo Tempo de Rádios adota agora uma programação eminentemente evangelística, com os principais programas missionários da Novo Tempo, feitos em formato de rádio e num ambiente de rádio. A Rede Novo Tempo agora adota uma nova programação, totalmente sem comerciais, com foco não em índices de audiência, mas em índices de estudos bíblicos enviados. Somente para ter uma noção do que significou a mudança da grade com a nova programação, em apenas alguns meses, tendo somente 20% das rádios integradas,
alcançamos o expressivo crescimento de estudos bíblicos enviados pela rádio de mais de 700%. A internet veio realmente para potencializar o uso de todas as mídias. E basta alguns cliques para nós vermos do que ela é capaz. 130 países já conectaram o conteúdo produzido aqui em Jacareí, em português e em espanhol. Nos últimos 12 meses, alcançamos números expressivos. Foram mais de 60 milhões de acessos no YouTube, mais de 40 milhões de visitas aos nossos sites, já temos mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 1 milhão de aplicativos e jogos com conteúdo educativo e espiritual que foram baixados. Números que se multiplicam a cada mês de forma exponencial. Mas esse é só o começo de uma jornada criativa e inovadora que já faz parte do nosso DNA. Aqui, neste encontro, conheceremos mais alguns dos grandes projetos e iniciativas da Novo Tempo na área de web. Mas não há dúvidas de que foi no crescimento da TV que os milagres se tornaram mais que evidentes. Já é possível alcançar 2/3 da população do território da divisão sul-americana. Estamos falando de mais de 206 milhões de telespectadores. E parece que o Brasil foi escolhido por Deus para ser um case de êxito, graças à visão e à coragem dos nossos líderes. Presente nas principais TVs por assinatura, presente em mais de 800 cidades em canal aberto, incluindo aí 18 capitais da federação, e mais recentemente, presente em 25 milhões de lares com antenas parabólicas, a TV Novo Tempo já alcança mais de 80% da população brasileira. Nem o mais otimista de nossos pioneiros poderia imaginar que este sonho, por que não dizer essa miragem, se tornaria uma realidade. A TV Novo Tempo, no Brasil, se consolida como uma das principais redes de TV em distribuição de sinal. E a programação da TV Novo Tempo já faz parte do cotidiano da vida do povo brasileiro, alcançando todas as classes sociais, independente de gênero e de faixa etária. As pesquisas recentes do IBOP apontam um crescimento na audiência real de mais de 33 vezes nos últimos 6 anos. E as equipes de produção de conteúdo aqui de Jacareí e dos nossos centros de produção nos países hispanos de nossa divisão já produzem 79 horas inéditas por semana, com destaque para os programas espirituais, que representam 46% de todas as horas produzidas para a TV, Novo Tempo e Novo Tempo. Nosso DNA é mesmo fazer evangelismo, e é por esse motivo que, no horário nobre da TV brasileira, nós dedicamos 70% do nosso tempo para apresentar a palavra de Deus. Sem medo, com fé e com coragem, desdobram-se nas vozes de nossos evangelistas as profecias que apontam para a breve volta de Jesus, conduzindo pessoas sinceras ao estudo da palavra, aquela palavra que cura, que restaura, que transforma e salva. E o resultado de todo esse empenho é refletido nos números da escola bíblica. Um crescimento vertiginoso. Em 7 anos do sistema da escola bíblica, vemos os números que apontam a mão de Deus atuando em 2 frentes. Primeiro, no milagre da distribuição do nosso sinal em ondas eletromagnéticas, da rádio, da TV ou no sinal de uma internet. E, em segundo lugar, vemos Deus despertando pessoas sinceras para estudar a sua palavra. No ano de 2008, quando começou a Escola Bíblica da Novo Tempo, nós tivemos 6 mil alunos castrados. E o ano passado, 215 mil alunos. Levamos 6 anos para chegar a 400 mil alunos e apenas 2 anos para dobrar este número. Estamos passando da casa de 900 mil alunos cadastrados e agora, na contagem regressiva, para chegarmos ao cadastro de número 1 milhão. E o que nos aguarda o futuro?
serão 2, 3, 4 e muitos outros milhões de telespectadores, ouvintes, internautas, que estarão acompanhando a Novo Tempo, estarão conectados não apenas com a nossa escola bíblica, mas estarão conectados com o nosso Deus, que nos ampara e nos sustenta. E por falar em sustento, aonde está a crise? Esta não chegou aqui no Novo Tempo. Enquanto o mundo corporativo, dentro e fora do Brasil, luta para enfrentar os embates da economia, Deus, com a sua fiel providência, não deixa de mandar os seus recursos. O crescimento das doações é algo que realmente nos impressiona. As doações não param de crescer. Foram mais de 30% de aumento nos últimos anos. E o ano passado, chegamos a números impressionantes, nada mais, nada menos do que 24 milhões de reais em doações. O Deus que sustentou a sua igreja ao longo da história estará ao lado dela, em cada passo, até o momento final. Nunca faltarão os recursos técnicos, os recursos financeiros e os recursos humanos. É exatamente por esse motivo que você está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus lhe trouxe, porque você foi escolhido, porque você foi chamado para fazer parte desta grande obra. Aqui, de cima desses prédios, nós podemos contemplar o milagre da tecnologia. As nossas antenas são um sinal invisível que atravessa o espaço na velocidade da luz e vai a 34 mil quilômetros de distância. Alcança um satélite e, assim como sobe, ele desce em fração de segundos, se espalhando por grandes cidades, por pequenas cidades, por vilas, vales e montanhas, levando a mensagem da esperança, cumprindo a profecia de Apocalipse, capítulo 14, no verso 6, que diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar a todos aqueles que habitam sobre a terra. Somos e continuaremos a ser uma campanha de evangelismo permanente, seguindo a nossa jornada, firmes e seguros nas mãos do Senhor. Sinta-se parte das conquistas de Deus através do ministério dos meios de comunicação. E nada melhor do que celebrar as grandes bênçãos de Deus, podendo sentir bem de perto os milagres da proclamação do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Comunicação Adventista na América do Sul. Com vocês, a Rede Novo Tempo. Com vocês, a Rede da Esperança. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nunca, nos 6.000 anos de história do nosso planeta, o desafio foi tão grande. Nossa população continua a crescer a um ritmo sem precedentes, e assim também cresce a nossa tarefa. Nós estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. Mas e se ele voltasse amanhã? Será que todos os que necessitam já foram alcançados?
Todos os dias, as pessoas são cercadas por palavras de medo e desespero. Mas nós temos palavras de esperança. Por otro lado, y gracias por haber compartido este programa con nosotros. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Corta. Gracias. Anhelamos que el contenido que producimos en nuestro canal sea de calidad y tenga relevancia. Que consiga transmitir uma mesma mensagem, não importando o assunto. E por isso, queremos chegar a lugares mais distantes, nos aproximar de cada vez mais pessoas. Gente, depois do intervalo tem mais. E nós queremos, através das nossas emissoras de rádio, pregar a verdade para todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Esperamos enriquecer vidas y ser una compañía constante para quienes escuchen nuestra voz. Através da internet, nós procuramos fortalecer nosso ministério, tornando nossa mensagem mais acessível. También es una forma de mantener una relación más estrecha con el público, oyendo opiniones, sanando dudas y dando ánimo. Por medio de Escuela Bíblica queremos ofrecer la oportunidad de conocer la verdad más a fondo y auxiliar en la decisión de elegir a Jesús. Todas essas são poderosas ferramentas a serviço de nossa igreja. São formas de potencializar a nossa pregação e mostrar um caminho genuíno para as mãos do Salvador. O cenário é bastante triste e eu diria até desolador. Nós vemos igrejas que professam algo na teoria, mas que não vivem isso na prática. Até mesmo que se dizem igrejas, quando na verdade elas não representam como tal. Não todas. Elas estão se misturando, se fazendo empresas e, obviamente, tornando-se grandes negócios. Já estou como pastor há cerca de 28 anos. Como me sentia de conhecer a Novo Tempo? Eu não me sentia. Eu era uma pessoa sem forma, vazia. Após um começo na fé feliz, empolgante, emocionante, até por que não dizer, logo depois eu me deparei com a teologia da prosperidade, que é a teologia hoje dominante no meio chamado evangélico. Então eu era uma pessoa absolutamente descrente da instituição igreja. Não descrente do meu Senhor Jesus, não descrente de Deus, mas descrente de que uma igreja poderia apresentar um trabalho ético, um trabalho sério, um trabalho honesto. E naturalmente isso me levou à depressão. Eu era alguém que me apresentou como pastor, estava num púlpito, às vezes, fazendo cultos enormes, movimentos, no Maracanã, por exemplo, com 200 mil pessoas. E ao mesmo tempo eu era a pessoa mais vazia, mais triste, mais solitária, me sentia mais perdida, se assim posso dizer, do mundo. As pessoas às vezes encontravam-se comigo nas ruas e falavam: pastor, eu sei que elas esperavam de mim um sorriso, algo de mim, o senhor não vai gravar mais? Eu não queria mais gravar, eu não queria mais pegar, eu não queria ser reconhecido, eu queria que as pessoas esquecessem de mim. Assim eu me sentia, assim eu me encontrava antes de conhecer a TV Novo Tempo. Eu digo TV Novo Tempo porque a TV Novo Tempo que foi a mediadora, o instrumento usado por Deus para me fazer conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja remanescente. Voltei a ter saúde, voltei a ter alegria, vontade de pregar este evangelho que eu conheci e que eu sei que é evangelho puro, verdadeiro. Se me fez feliz, se salvou o meu casamento e a minha família, pode, efetivamente vai salvar
a vida daqueles que ouvirem e crerem. É agradecimento de alguém que hoje vive e com certeza tem certeza absoluta da vida eterna. Em nossa finitude, trabalhamos, oramos e choramos para que todas as vezes que formos vistos, sejamos uma imagem do nosso Redentor. Apenas com a ajuda dele, nós cumpriremos a missão. Ela nos foi dada e já sabemos o que o futuro aguarda. Por isso, nós não podemos parar. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu com uma missão. E essa missão é compartilhar esperança e anunciar para esse mundo que Jesus vai voltar. E nós temos que hoje trabalhar buscando todas as ferramentas, todas as oportunidades e toda a criatividade para que essa mensagem alcance pessoas que, quem sabe, não estão abertas ou chegue a lugares que nós não conseguiríamos chegar por maneiras convencionais. E hoje, uma das melhores ferramentas para a igreja é a comunicação, e especialmente pelos meios virtuais. Eles são mais simples, são mais acessíveis e muitas vezes eles são mais eficientes e até atraentes. É por isso que eu quero agradecer a você por estar fazendo dos meios virtuais o seu ministério, por estar usando o talento que Deus lhe deu, a influência que você tem para alcançar outras pessoas. Lembre, Deus lhe deu esse dom, não é só para você ser famoso, ter muitos seguidores, ou desenvolver projetos super criativos, inovadores, modernos. Tudo isso é a base para você construir em cima um projeto de missão. É por isso que o GAIN desse ano tem o foco nas duas palavras-chave: missão criativa. É usar a criatividade para cumprir a missão, é usar o que Deus lhe deu para tornar a missão cada vez mais eficiente. Eu quero pedir a você que ponha isso no coração. A Igreja na América do Sul colocou comunicação como uma das 4 grandes prioridades para esses próximos 5 anos. E o GAIN 2016 é uma das estratégias dentro dessa visão de investir em comunicação, nas várias áreas, mas com um olhar especial para os meios virtuais. Use o seu dom como um ministério para fazer algo grande, algo relevante, algo que realmente pregue a volta de Cristo, anuncie esperança, quebre barreiras, sem nunca perder a identidade que Deus colocou em nossas mãos. Gente, eu gostaria de poder estar com vocês para falar tudo isso pessoalmente e, quem sabe, mais coisas ainda. Mas, infelizmente, não posso, eu estou fora do território da divisão sul-americana, mas, através dessa mensagem, eu queria me fazer presente nesse encontro, que é um encontro relevante da igreja, é um encontro com quase 400 cérebros pensantes e gente importantíssima e estratégica para a nossa missão. E, por isso, eu me faço presente dessa maneira. E o meu desejo é que Deus abençoe o encontro, o pastor Rafael, que está coordenando, a equipe da Novo Tempo, que está nos dando o suporte. Que Deus abençoe não só o encontro, mas especialmente cada um de vocês.
usando esse dom, dando novas ideias, abrindo portas para que vocês cresçam, mas usem o tamanho que vocês têm e toda a capacidade para preparar pessoas para o reino dos céus. Mantenham essa visão e eu tenho certeza que esse encontro e a vida, o ministério e a profissão de vocês será muito abençoada pelo Senhor. Após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. A estrada, vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra da minha, ó Pai, força e graça para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado só por ti, Senhor.
Missão criativa. Esses dias eu li uma historinha, e às vezes a gente pede criatividade para sair de algumas situações da vida, mas conta que um comportor, acho que todo mundo aqui entende que é um comportor, já alguns de nós aqui comportamos, mas ele estava andando na rua e ele viu uma faixa que dizia assim, como fazer fechamento de vendas. E na hora que ele viu aquela faixa, ele pensou assim, tá aí o que eu preciso. Fechamento de vendas é a minha maior dificuldade, porque eu consigo bater na porta da pessoa, eu consigo apresentar bem o material, eu dou a oferta, mostro o prospecto, mas quando chega na hora final, que eu preciso vender, é o desafio. Ele entrou no local onde estava a faixa, fez a inscrição, e no dia marcado, ele foi assistir o curso, então, de fechamento de vendas. Lá ele sentou, assistiu o seminário, e o palestrante dizia o seguinte, presta atenção, depois que você, vendedor, fizer a sua última investida contra o cliente, falar a última razão pelo qual aquela pessoa precisa comprar o seu material, você não pode falar mais nada, porque a partir daí, quem falar primeiro perde. Esse é o argumento. Diga por que a pessoa necessita ter o seu produto e depois que você deu todos os argumentos, pare de falar e fique quieto. Porque se você falar primeiro, depois do último argumento, você perdeu, a pessoa não compra. Ou, se a pessoa que você está dando a oferta do seu produto falar primeiro, ela perde, ela compra. E o comportor estava todo animado com o curso, anotando tudo que o palestrante falava. Era o que ele precisava, fechamento da venda. Ele saiu do curso, no dia seguinte foi para a rua, pegou as anotações e lembrou daquilo que o palestrante tinha dito e foi tentar. Viu a casa, olhou para ela e falou assim, e aqui? Tocou a campainha e aquilo que ele já fazia bem, continuou fazendo. Se apresentou, introduziu o seu material, a família abriu a porta, ele entrou, sentou na sala da casa, puxou o prospecto e começou a apresentar o material. Muitos dos argumentos que nós já usamos na época da comportagem. Veja só, esse livro é muito bom, o conteúdo é imprescindível, você precisa ter na sua casa, isso aqui vai ajudar a sua família, e etc, etc, etc. E foi dando os argumentos, página a página do prospecto, até que ele chegou na última página, no último argumento, e na hora que ele deu o último argumento, ele falou a última razão, porque a pessoa tinha que comprar o livro dele, ele lembrou da palestra. E o que dizia a palestra? Quem fala primeiro, perde. Ele disse o argumento final, totalmente convencido que o cliente estava convencido, puxou a caneta de dentro da pasta, estendeu o prospecto em direção ao pai da família, levantou a caneta e ficou olhando para ele e lembrou, quem falar primeiro agora, perde. Ele não podia falar, estava testando o curso. E ele pensava assim, se eu falar primeiro, perco, agora eu não posso falar mais nada. Ele ficou com o prospecto, olhando para o pai, para o homem, com a caneta, e pensando, quem falar primeiro perde. O silêncio tomou conta da sala. Alguns segundos depois, os filhos que estavam lá, não aguentaram o silêncio, levantaram e saíram. Ficou só o casal, o comportor, o prospecto, caneta estendida e o pensamento, quem falar primeiro perde. Quase 2 minutos se passaram e o silêncio tomava conta e o comportor com o livro aberto, com a caneta levantada, olhando para aquele senhor, em silêncio, pensando, quem falar primeiro perde. Quem não aguentou foi a esposa, levantou e saiu. E ficaram só os dois. Uns 40 segundos depois, a esposa colocou a cabeça assim na sala. E o silêncio continuava. E o comportor olhava fixamente para aquele senhor. E o senhor olhava fixamente para ele. Depois de quase 4 minutos, a situação era a mesma. E aí quem não aguentou foi o dono da casa.
E o dono da casa levantou, colocou a mão no ombro dele e falou assim: você também assistiu o curso, né, rapaz? E no final, ele comprou o livro. E o comportor disse assim: a técnica valeu. Ele diz primeiro, quem fala primeiro, perde. Na vida, nós precisamos, todos os dias, em todos os momentos, de criatividade. Saber como agir com criatividade. É por isso que o foco principal desse encontro vai falar exatamente sobre isso, sobre criatividade. Como nós podemos ser mais criativos? Informando, inovando, através de dados que temos. Por isso, o tema do nosso encontro, missão criativa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, sobre criatividade. Essa criatividade que exige, muitas vezes, coisas de nós, que olhamos para os desafios e pensamos assim: como é que eu vou fazer isso? A maioria de vocês aqui conhece um pouco da minha história. Eu trabalhei basicamente toda a minha vida com evangelismo público. Fui evangelista de associação da União Central Brasileira, e até um dia que a divisão me chamou para continuar uma área que eu já tinha trabalhado na associação ministerial. E fui trabalhar na associação ministerial da divisão sul-americana. E um dia, estando eu no meio da semana de oração jovem, fazíamos transmitido ao vivo pela TV Novo Tempo, lá da igreja de Moema, em 2013, na sexta-feira de manhã, o pastor Ayrton me ligou e disse assim: olha, o pastor Ayrton Rosa está recebendo um chamado para Novo Tempo e estamos pensando numa outra possibilidade, ele já aceitou o chamado e estamos voltando para você, para cuidar da área de comunicação. E eu tomei um susto, falei assim: pastor, é um desafio novo. Eu nunca trabalhei com comunicação na minha vida. Como evangelista, tinha aparições na televisão, DVD gravados, mas nada assim na parte técnica, na parte promocional. Mas ele falou assim: olha, então vamos orar a Deus e se na mesa diretiva os líderes entenderem que deve ser você, vai ser você, e se prepare para isso. E alguns minutos depois, a mesa diretiva era logo na sequência, ele me ligou dizendo o seguinte: olha, foi tudo certo, foi aprovado, os líderes votaram no seu nome, eu vou ser o nosso novo diretor de comunicação. E eu agradeci, desliguei o telefone, tinha que pregar à noite, ao vivo, na TV Novo Tempo, e esse turbilhão de ideias e de mudança, não consegui mais nem olhar para o sermão que eu tinha que pregar à noite, porque as ideias começaram a parar. Não deu 10 minutos, o pastor Ayrton me ligou, o Felipe Lemos já ligou na sequência, para dar as boas-vindas oficiais à comunicação. E eu pensava: o que vai acontecer, né? O que será? Mas terminado o final de semana, segunda-feira, fui para o escritório da divisão sul-americana, o pastor Ayrton marcou um horário para conversar comigo, e eu já estava pensando na comunicação, quando ele colocou nas minhas mãos um desafio que eu fiquei preocupado. Era julho de 2013, ele disse assim para mim, na primeira reunião, assim: Rafael, daqui 2 anos nós temos a Assembleia Mundial e o vídeo está nas suas mãos. Nós temos que preparar um vídeo que seja relevante e impactante para o mundo todo. Não pode ser alguma coisa muito comum, muito normal, porque estão acostumados a ver essas coisas, e numa Assembleia Mundial se espera algo diferente e inovador. E aí foi quando eu saí da sala e saí mais desesperado ainda, porque já tinha todos os desafios a serem feitos e ainda a tiracolo a produção desse vídeo relatório de 25 minutos. É um longo vídeo. Precisei reunir uma equipe rápida. Chamei Felipe Lemos, participou dessa reunião pastor Ailson Fonseca, Márcio Tonetti e a Fabiana Bertotti. Sentamos numa sala e agora começamos: que ideia, o que fazer, por onde começar, o que podemos explorar que ninguém ainda explorou. Nós tivemos uma primeira ideia que surgiu daquela reunião, e que aquela ideia eu acho muito boa, mas não foi a ideia que nós usamos no vídeo relatório de 2015. A ideia está guardada. Talvez apareça no vídeo de 2020. Pode ser. Eu acho ela tão legal. Mas eu não posso contar para vocês aqui ainda. Não perde a graça. Mas seria tão legal. Mas foi a primeira ideia que surgiu. E depois delas nós desistimos e mudamos, fomos para outra linha, para outra direção. E pegamos histórias, essas histórias contando o que seria um grande desafio. E foi a partir dali, daquele momento de ter que começar a fazer esse vídeo relatório da divisão, um vídeo
diferente pelas suas características, pelo público que teria que ser o alvo, eu precisei começar a pensar e refletir muito sobre criatividade. E aquilo que eu quero falar para vocês hoje é exatamente um pouco daquilo que eu tenho colocado em prática na minha vida, aquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho refletido, daquilo que eu tenho lido, e que faz parte do que pensamos e sonhamos para esse evento que fala sobre missão criativa. Eu olho para o mundo, isso é uma parte bem pessoal, íntima. Eu gosto de ver como as coisas são criativas e diferentes, como as pessoas usam a sua criatividade. Porque o mundo é um mundo criativo. E ele não é apenas um mundo criativo por aquilo que a gente faz, mas o mundo é criativo por aquilo que Deus já fez. Deus poderia fazer um mundo monocromático. Deus poderia fazer apenas um tipo de animal. Mas Deus criou os mais diferentes tipos de animais, com as suas mais diferentes cores, nas suas diferentes espécies, com diferentes comportamentos, com diferentes responsabilidades dentro do ecossistema, porque o mundo, na verdade, é um mundo que nos convida a ser criativo. É um mundo que nos impulsiona a usarmos a nossa criatividade. Na diferença das paisagens que Deus criou, coisas lindas e incríveis que foram feitas, sem nenhum toque humano. Basta olhar e contemplar. As pessoas que vivem rodeadas por grandes prédios, muitas delas sentem falta disso, do contato com a natureza. Lá na divisão sul-americana, da sala onde eu fico, dá bem de frente para um gramado da divisão. E eu acho interessante que na hora do almoço, as pessoas depois que comem, elas vão andar naquele gramado. E andam sem sapato. Estão com o sapato na mão e andando descalça pela grama. E não são 2 nem 3 pessoas, são muitos que ficam lá andando pela grama. Vivemos numa grande cidade, rodeados de prédios. O contato com a natureza é pouco, é pequeno. Mas nós precisamos daquilo que Deus fez, do contato com a natureza de Deus, que muda a nossa vida, que enfeita o nosso mundo, que dá sentido à nossa existência. Porque tudo isso, Deus está nos convidando para sermos pessoas criativas. E a Bíblia, da mesma forma, diz assim: e não vos conformeis com este século, disse Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo aqui está querendo dizer é que nós precisamos contextualização em todo o tempo. A renovação da mente faz com que sejamos ou procuremos meios, formas e caminhos de sermos relevantes em qualquer situação e em qualquer contexto. Ainda mais nós, hoje, que vivemos no ápice dessa revolução digital. Num mundo que passa por transformações mais fortes e impactantes do que aquelas que foram vividas na época da Revolução Industrial, por exemplo. Esses dias eu li um artigo de um estudioso de história. E ele diz assim: se uma pessoa tivesse hibernado no ano 1100 e acordado no ano 1400, 300 anos depois, ele, ao despertar, veria um mundo basicamente igual àquele que ele tinha quando ele dormiu 300 anos antes. As mudanças foram muito poucas. Não houve nada considerável, nada sensível, que pudesse fazer com que ele se sentisse completamente descontextualizado de um novo mundo. 300 anos depois, ele seria quem ele era, viveria do jeito que ele via, fazia as coisas que ele sempre fez. Mas esse mesmo estudioso de história faz uma outra perspectiva. Por exemplo, se uma pessoa tivesse hibernado em 1995 e acordado em 2015, 20 anos só. Não, estamos falando de um longo período de tempo, 20 anos apenas. Essa pessoa, ao acordar em 2015, ela se sentiria completamente descontextualizada do mundo. Em 1995, eram raros os aparelhos celulares. Eram grandes. Quem tinha aparelho celular, pagava para ligar e pagava quando recebia chamada. É verdade que aqueles que tinham, ostentavam o telefone no bolso. Eram grandes. Aqueles primeiros modelos da Motorola,
que abria o flipzinho para você falar. As pessoas tinham 3 ou 4 baterias para aguentar o dia todo. Acabava a bateria, trocava a bateria, que era grande. Era isso que ele conhecia. E olhe lá. Mas ao despertar em 2015, ele já veria um mundo completamente diferente. De pessoas com celulares, talvez do tamanho daqueles de 95, mas mais finos e com tecnologia que nunca viu. A linguagem dele seria descontextualizada. Imagine só pegar uma pessoa que hibernou de 95 a 2015 e falar assim, me manda um WhatsApp. Ele falou, o quê? Não, manda um WhatsApp. Ou alguns falam assim, manda um zap. Para ele não faria sentido nenhum, porque o mundo mudou. Nós somos impactados e rodeados por isso. E isso bateu a porta da igreja. Precisamos cada vez mais de uma contextualização, de uma modernização, não uma mundanização, mas aproveitamos das possibilidades que temos para fazer alavancar a missão que temos, a missão de pregação do Evangelho. Por isso o conselho de Paulo é, nós precisamos de renovação da mente. Não dá para parar, não dá para ficar sempre fazendo as mesmas coisas do jeito que a gente sempre fez. A renovação faz parte da nossa caminhada como igreja. Torna-se fundamental para ser quem nós somos. Porque nós já saímos da era da informação, que foi uma era muito importante para a nossa vida. E que quem hibernou em 95 e acordou em 2015 não participou. Mas a era da inovação nos colocou em contato com aquilo que você quiser aprender, a hora que você quiser. Eu fui morar numa casa pastoral. E quando eu cheguei na casa pastoral, eu fui à sala e tinha uma janela fechada com um cadeado. E eu perguntei para o indivíduo que cuidava da manutenção, eu falei assim, e a chave desse cadeado aqui? Ele falou assim, pastor, não tem. Perdeu a chave desse cadeado, já está há algum tempo aí, e não tem a chave. E nós estamos com medo de colocar uma chave de fenda e arrebentar, porque pode estourar a janela. E eu falei, tá bom, passou. A mudança veio, as coisas foram colocadas para lá e para cá, o calor veio. E a casa esquentou. E a janela da sala não abria. E eu falei assim, mas cadeado aí, como é que pode, né? Perder a chave desse cadeado. E eu tentei olhar para ver se estava com uma chave de fenda para arrebentar e provavelmente ia estourar a janela. E eu falei, bom, tem um jeito melhor. Fui no YouTube e escrevi assim, como abrir o cadeado. E aí aparece um vídeo de um indivíduo que ensina a abrir cadeado com 2 clipes de papel. Ele não aparece o rosto, aparece só a mão dele, e ele diz o que tem que fazer com os 2 clipes para abrir o cadeado. Eu sei que depois você vai colocar no YouTube para ver como é que é. E eu coloquei lá, assisti o vídeo, é legal. Fui para a janela com os 2 clipes, fiz exatamente o que fez, demorou uns 5 minutos e o cadeado abriu. E eu falei, funciona mesmo. O vídeo é verdadeiro. Depois daquele dia, eu já abri uns 5 cadeados. Mas fique tranquilo que foi todos lícitos. Eram bons motivos. Eu só não consigo abrir cadeado com chave tetra. Mas os outros abro todos. E já abri como demonstração também para as pessoas, para ensiná-las a abrir cadeado. E me perguntaram assim, onde é que você aprendeu isso aí? Eu falei, no YouTube. Você aprende o que você quiser no YouTube. Tem informação disponível a qualquer momento, de qualquer razão. Esse dia eu fui pregar numa igreja. E ficou eu, o pastor, e um indivíduo na igreja. Conversando na porta, e não sei o que, todo mundo foi embora. Era um dia de semana à noite. E aí, quando estávamos indo embora, esse indivíduo falou assim, e a chave do meu carro? Não estou achando. E procura para cá, procura para lá. Não está aqui, não está aqui. Vamos ver se está na igreja. Aí o pastor, com a chave dele, abriu a igreja e vai para um lado, para o outro. Onde é que você foi? Fui aqui, fui lá e sentei, olhou para lá. Nada. A chave sumiu. Aí eu falei para ele assim, vamos chamar o chaveiro então, né? Já era tarde, eu tenho que ficar esperando o chaveiro vir. Ninguém ia deixar ele sozinho lá na porta da igreja. Aí ele falou assim, não vamos chamar chaveiro não, eu dou um jeito nisso aqui. E eu falei, como é que você vai dar um jeito? Ele falou assim, não, pastor, deixa comigo, fica tranquilo. Ele abriu o carro dele e fez ligação direta. Abriu lá um negocinho, juntou os fios, o carro pegou. Ele, não, pastor, está tudo certo, agora eu vou embora e amanhã eu vou estar de um chaveiro. E eu falei assim, como é que você aprendeu a fazer isso aí? Aí ele falou assim, YouTube.
E eu ainda não coloquei lá para testar, para ver se ele aprende a roubar carro no YouTube. Mas ele roubou o carro dele mesmo, com uma habilidade que eu fiquei impressionado. As informações estão todas disponíveis. E é tanta informação, e é tanta gente fazendo informação, que nós já saímos dessa era. Não basta mais informação. Abrir um canal no YouTube hoje é mais um. Fazer alguma coisa para a internet é só mais um material. Porque é tanta informação, é tanta coisa que está lá, que já não é mais tão importante a informação em si. Nós passamos agora para um outro estágio, que é a era da inovação. Não é mais apenas informar por informar, é preciso destacar-se, é preciso fazer diferente, de outra forma, de outra maneira. A inovação faz com que você apareça, com que você surja. E esta inovação, ela é completamente conectada e ligada à palavra criatividade. É ser criativo. Mas agora nós nos deparamos com um desafio. Como ser criativo no mundo que a gente não sabe o que é que vai dar certo? A divisão sul-americana me mandou o ano passado para um media training para executivos aqui em São Paulo. E lá fui eu. Cheguei lá no treinamento, olho para um lado, olho para o outro, executivos de grandes empresas, multinacionais. E aí o palestrante estava lá dando a sua aula, no meio da manhã, e um dos executivos de uma multinacional dessas aí citada pela Lava Jato, levantou a mão e falou assim: ô professora, eu queria saber quais são os segredos de um vídeo viral. Aí a professora falou assim: se eu soubesse, eu não te contaria. Se eu soubesse, eu faria os vídeos virais. Nós não sabemos o que é que vai viralizar. Não há princípios. O que nós precisamos é cada vez mais buscar a criatividade e tentar acertar, e uma hora acerta. Uma hora a gente consegue. Nós não sabemos muito bem como. Não temos muito bem certo o caminho. Posso citar o exemplo aqui do pastor Santiago Lopes. Cadê o pastor Santi? Ah, está aqui. Ele contou o ano passado no nosso advisor de comunicação. O pastor Santiago Lopes tirou uma foto num ônibus na Argentina que viralizou completamente no país inteiro. E eu fiz um teste junto com ele. Nós fomos em mercados no norte da Argentina, no sul da Argentina. Eu estava assim: você conhece essa foto aqui? Conheço. Você já viu já? Eu falei: foi ele que tirou. E as pessoas queriam até tirar foto com o pastor Santiago depois disso. Porque a foto dele viralizou de tal forma que basicamente a Argentina inteira viu. O pastor Santiago, em programas de televisão, falar da foto, e tirou a foto de uma atleta argentina que voltava dos Jogos Pan-Americanos e que voltou para casa de ônibus. Ele estava dentro do mesmo ônibus, porque o carro dele foi roubado. No dia que Felipe Lemos e eu estávamos com ele, ele nos deixou no aeroporto, voltou para casa, foi assaltado e roubaram o carro dele. Me senti até um pouco culpado por isso. E ele estava andando de ônibus e tirou a foto, e a foto viralizou. O pastor Santiago não imaginava que ia viralizar. Não tinha a mínima ideia que a foto chegaria basicamente a todos os argentinos. O que a gente faz? A gente fica tentando. Uma hora a gente acerta. Mas o que a gente precisa cada vez mais é procurar a inovação, é inovar. É fazer algo que ninguém fez, é fazer coisas diferentes, ou pensar fora da caixa, como dizem alguns. É sair um pouco do esquadro, do esquema que foi estipulado até então, e procurarmos formas diferentes de fazer aquilo que as pessoas sempre fizeram, ou da forma como elas querem ou gostariam de fazer. O pensar fora da caixa, às vezes, quebrar alguns paradigmas, e que nem sempre é fácil, e que nem sempre é tão simples assim. Mas o que fazer para ser mais criativo? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que vêm no meu coração. Eu creio que as boas ideias nascem quando a gente menos espera. As ideias criativas surgem quando você menos imagina. E você tem N histórias por aí que você pode pesquisar e encontrar de pessoas que foram criativas e que tiveram insights em momentos ou situações que eles nem imaginavam ou nem pensariam
que poderiam ter. Mas uma das coisas que eu entendo ser imprescindível é o hábito de sempre fazer anotações. Escreva as suas ideias. Talvez você nunca use essas ideias, mas escreva. A ideia, quando ela não está escrita, ela pode ser esquecida, mas uma ideia que está gravada, dificilmente a gente esquece. Eu coloquei na minha vida um alvo de escrever pelo menos uma ideia por dia. Seja para um sermão, uma palestra, para um pensamento, para um post no Facebook, para um post no Twitter, não importa. Mas pelo menos uma nova ideia por dia eu preciso ter. E se eu chego no final do dia e a ideia não veio, eu preciso encontrá-la. Eu preciso pensar em alguma coisa diferente. Uma palavra diferente, um conceito diferente, uma forma de ver as coisas diferente. Numa busca, numa tentativa de procurar sempre inovar. E nessa ideia surge um outro conceito, muito interessante, em alto por aí, chamado de ócio criativo. Não é mais só ócio. É ócio criativo, é ficar sem fazer nada para que a criatividade venha. E com uma agenda às vezes intensa, com um turbilhão de coisas para fazer, nós estamos sempre ocupados pensando em alguma coisa e temos pouco tempo para não pensar em nada. E às vezes não pensar em nada é bom. Dizem que as mulheres não conseguem pensar em nada. E os homens conseguem. Não é isso? Você fala, quando o homem pergunta assim, está pensando o quê? Em nada. Ele está pensando em nada mesmo. Agora, quando pergunta para a mulher, está pensando o quê? Em nada é que ela não queria te falar no que ela estava pensando. Porque geralmente as mulheres estão sempre pensando em alguma coisa. Mas o homem consegue não pensar em nada. Mas esse ócio criativo significa parar um pouco daquilo que você está fazendo e deixar os seus pensamentos mais livres. E aí algumas ideias começam a aparecer. E com isso você armazena as suas ideias. Me apresentaram há um tempo atrás esse aplicativo e ele mudou minha vida. Você conhece ele? Esse aplicativozinho aqui é incrível. Evernote. Minha vida toda foi dentro dele. Aqui vocês estão vendo o meu caderninho de pensamentos. Esses pensamentos que eu falei para vocês que eu fico escrevendo por dia. Eu vou pensando em coisas diferentes assim e vou escrevendo por aí. Algumas delas vai para frente, as outras não, ficam só escritas aqui. Mas o fato de você poder sincronizar tudo, os seus pensamentos nesse aplicativo, é algo interessante. E é minha fonte de ideias. Estão todas armazenadas por ali. Segundo ponto, para estimular a criatividade. Seja uma pessoa curiosa. A curiosidade faz parte da criatividade. Rick Warren, que é um dos pastores desta nova tendência de mega churches nos Estados Unidos, ele escreveu assim: no momento em que você para de aprender, para de liderar e sua organização para de crescer. O aprendizado constante faz parte da curiosidade, de não satisfazer-se com aquilo que você tem, mas procurar formas e maneiras diferentes de ampliar aquilo que você conhece. Nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja. Somos responsáveis por apresentarmos novas ferramentas de crescimento para a igreja. Amigos, se falta para a igreja hoje uma presença mais relevante no mundo digital, nós estamos aqui no fórum propício para isso. Somos nós que temos que fazer a diferença. É daqui que as ideias precisam partir. É entre nós que podem nascer projetos relevantes, ousados, diferentes, impactantes. Mas para isso precisamos ser curiosos. Eu sou curioso por natureza. E às vezes até curioso demais do que devia. Se eu ver uma multidão de gente parada olhando assim numa ponte, eu paro o carro para ver o que eles estão olhando. Dou um jeito, encosto, vou lá ver o que eles estão vendo. Curioso para saber, para ouvir. Outro dia, num voo de Brasília para cá, sentou um comandante da TAM do meu lado, que mora em Brasília, e que estava vindo para São Paulo para fazer o voo São Paulo-Frankfurt. E eu acho que ele estava querendo descansar um pouco no voo, mas quando eu vi ele lá com aquelas 4
divisas no ombro, e estava o crachazinho colocado, e ele, comandante, Boeing 777. Eu falei assim, e agora que eu vou fazer minhas perguntas todas para ele? E eu fui de Brasília aqui perguntando tudo para ele. Tudo que vinha na minha cabeça de um avião, fui perguntando, e ele pacientemente respondeu, foi muito simpático. E logo depois ele já fazia, umas 3 ou 4 horas depois, ele já entrava na escala dele, mais umas 2 horas até o avião sair. Eu sou curioso para saber as coisas, para entender como funciona, como se faz. Eu entendo que isso faz parte do crescimento e faz parte da curiosidade. Albert Einstein escreveu assim, eu não sou mais inteligente do que ninguém, sou apenas a pessoa mais curiosa que eu conheço. E Albert Einstein dizia que a relatividade nasceu porque ele era curioso. Ele fazia perguntas a si mesmo, ele queria saber, ele queria descobrir, ele queria entender como as coisas funcionavam. E por isso a sua teoria surgiu, apareceu e cresceu. Tornou-se relevante no mundo todo. Criatividade é deixar a imaginação fluir. Criatividade é também ousar. Fazer coisas ousadas. E alguém pode pensar, pastor, mais ousar dentro da igreja não é fácil. É difícil. Porque as pessoas têm pensamentos diferentes, as pessoas têm percepções diferentes. Como que a gente pode ousar? Não é possível ousar. Há iniciativas das mais variadas de ousadia. Criatividade também é repensar. E nós vamos ver aqui durante esse encontro algumas dessas coisas. Como aquilo que já existia tradicionalmente entre nós foi repensado, reimaginado e refeito de uma outra forma e de uma outra maneira. Porque criatividade também é quebrar antigos paradigmas. Paradigmas que no final foram feitos para serem quebrados. Paradigmas foram feitos para serem desafiados. Pontos de vistas e percepções que as pessoas tinham e que precisam e que podem mudar. Criatividade também é a capacidade de fazer novas conexões. Quanto mais conexões você faz entre pessoas, entre ideias, entre situações, mais criativo você se torna. Com mais criatividade você pode fazer o seu trabalho, porque cada nova ideia sempre gerará uma nova perspectiva. E olhando para essa ideia de nova perspectiva, podemos fazer um paralelo com aquilo que Jesus idealizou quando chamou os seus primeiros discípulos. Vocês lembram? Os primeiros deles vieram da pesca. E Jesus os convidou para deixarem as redes, abandonarem tudo e o seguirem. E Jesus assim, vocês até agora pescaram peixes e a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Um dos meus hobbies preferidos é pescar. Confesso que faz tempo que não faço. Não dá. E Brasília não é um bom lugar para isso. Tem pouca variedade e possibilidade. Mas pescar é muito bom. Me ajuda a pensar, repensar e às vezes não pensar em nada. Mas uma das primeiras lições que você aprende na pesca é que não é qualquer tipo de isca, não é qualquer tipo de carnada que você consegue pegar um peixe. Tem que ser a isca certa. Cada tipo de isca, cada tipo de anzol é feito para um tipo diferente de peixe. E como Jesus disse que os seus discípulos seriam pescadores de homens, isso significa que precisamos de tipos diferentes de isca para alcançarmos tipos diferentes de pessoas. Não é uma coisa só que alcança todo mundo. Não é um material só que chega para todo mundo. A abordagem diferente, a criatividade torna-se imprescindível quando nós procuramos novas perspectivas, novas ideias. E fazemos as coisas de uma forma diferente. Buscamos inovar, buscamos mudar. Paulo Picasso diz o seguinte: toda criança é artista. E eu vejo pelas minhas filhas como são artistas. Principalmente uma delas. E pinta, e desenha. E... O problema é que os desenhos já estão saindo. A minha filha mais velha, agora é tudo Colorfy. Ela pega desenho, tira foto e põe no Colorfy e desenha e pinta no Colorfy. E eu achava tão legal pintar com lápis de cor.
Mas para minha filha, lápis de cor já não tem muito sentido, e eu fico em pânico com essas coisas. Como as coisas mudaram, e como nós precisamos saber lidar com essas novas ferramentas. Eu me assustei esses dias, quando minha filha parou na frente de uma máquina de escrever. Ela tem 11 anos, e falou assim: pai, o que é isso? Eu falei: o que é isso? É uma máquina de escrever. Ele falou assim: e o que é? Eu falei: é isso aí, você coloca um papel ali, quase igual um computador com impressora junto. Já vai teclando, já vai aparecendo lá no papel. É uma tecnologia incrível. Eu falei: não, fala sério, pai. Eu falei: não, eu vou explicar para você então. Aí eu expliquei. E ela falou assim: e quando erra, o que faz? Eu falei assim: quando erra, você exerce os dons espirituais. Paciência, domínio próprio. Porque a vontade é pegar um pedaço de pau e quebrar aquela máquina. Depois que você erra, mas a vida mudou e o impacto foi profundo, intenso. Mas toda criança, no final, é artista. E Pablo Picasso diz o seguinte: o problema é permanecer artista depois que você cresceu. Lembra das coisas que você fazia quando era criança? Pintava, desenhava. Alguns pintavam a parede de casa, desenhavam onde não devia. Um amigo meu esses dias chegou em casa e ficou perplexo porque a filha dele desenhou uma casinha na porta do carro dele. Desenhou com uma pedra. E a filha foi mostrar todo contente para ele. Ah, pai, que eu fiz? Ele ficou num dilema. O que fazer? A bronca e inibir a criatividade da garota. Ou ficar feliz e contente e mostrar para ela que foi lindo o que ela fez, depois chorar no quarto, amargando prejuízo. Mas crianças são artistas, e o problema é como permanecer artista depois que passa a infância. No meio da vida nós perdemos aquele dom artístico que ficou. Éramos tão criativos, inventávamos coisas tão interessantes, brincadeiras tão legais, mas parece que tudo isso se perdeu. E hoje nós lutamos para conseguir ser criativo. A criatividade significa aprender a escutar, a ouvir, a observar. Olhar as coisas das mais diferentes disponibilidades de visão. Terceiro ponto. Ser criativo significa também aprender a gostar de problemas. A gente não gosta muito de problemas, mas os problemas eles são fundamentais. Eles nos ajudam a fazermos reavaliações, a redirecionar a rota, a corrigir aquilo que não estava tão bem. Um problema é sempre uma oportunidade para você compreender o que aconteceu e avaliar. É um momento para você pensar. Eu li esses dias a frase do Maurício Bois. Ele diz assim: não sou otimista, porque nem tudo está ótimo. Não sou pessimista, porque nem tudo está péssimo. Sou possibilista, porque creio em um Deus que tudo pode. Essa é a ideia. Deus pode todas as coisas. E quando você olha para o problema sabendo que Deus está com você, a visão que você tem é diferente. A forma como você vai encarar o problema também é diferente. E diante disso, os problemas significa que nós precisamos perguntar para conhecer melhor, fazer perguntas que os problemas nos trazem. Vocês sabem que a crise financeira, ela levou para o escritório da igreja algumas avaliações importantes. Algumas perguntas foram feitas dentro da divisão e o questionamento era: o que é que nós podemos deixar de fazer que não vai impactar a missão da igreja, que economize recursos? E os departamentais começaram cada um mexer nas suas áreas para pensar em formas de economizar recursos. Fazer perguntas. E surgiram coisas impressionantes. Há coisas pequenas que podemos fazer e que impactariam a igreja bem pouco no dia a dia, mas que trariam economia de recursos para enfrentarmos esse tempo de turbulência. Quer uma das coisas? Informativo mundial das missões na lição da Escola Sabatina. Quando você compra a lição da Escola Sabatina, o informativo mundial você não paga.
Aquelas páginas que estão lá, quem paga é a divisão sul-americana, de todas as lições, em toda a América do Sul. Esse custo é repassado pelas editoras, a divisão. Vai lá. Doado, dado. E só aquelas pagininhas ali significam alguns milhares de dólares por ano. E que às vezes está na sua lição de escola sabatina e você passa por alto, nem olha para aquilo. Poderia nem estar lá. Não faz diferença. Mas a igreja teve que se perguntar: o que a gente pode fazer? O Informativo Mundial das Missões? Talvez vá só para o diretor? Não precisa estar para todo mundo. As pessoas não leem. Alguns leem, outros, mas a maioria não. Momento de perguntar. Outra coisa, diante dos problemas, mantenha sempre o bom humor. O bom humor faz total diferença. Pessoas bem-humoradas são atrativas. Mas manter o bom humor diante dos problemas é um desafio. Nem sempre é fácil. Recentemente eu li esse livro de Philip Yancey. Não sei se você já leu esse livro, Deus Sabe Que Sofremos. Duas citaçõezinhas do livro que ajudam a gente a manter o bom humor, porque Deus sabe que você passa por situações difíceis. Filipenses diz assim, se Deus impedisse todas as tragédias que envolvessem cristãos, isso nos isolaria de tal maneira que não mais teríamos identificação com o mundo ao nosso redor. Por isso cristãos sofrem. Por isso Deus faz cair chuva sobre justos e injustos. Por isso o sol nasce sobre justos e injustos. Para que tenhamos identificação com o mundo ao nosso redor. Na página 70, mas de um ponto de vista mais amplo, através da história, Deus está realmente falando-nos por intermédio da dor, ou que sabe, apesar da dor, Ele pode usá-la para tornar-nos cônscios dele. A sinfonia que Ele está compondo inclui acordes menores, dissonâncias e cansativas fugas. Nunca perca o bom humor. Mesmo com os problemas mais difíceis e complexos, mantenha-se bem-humorado. Porque esse mundo não é nosso. Esse aqui não é o fim de tudo. Essa aqui não é a razão de tudo. Deus tem algo maior e melhor para todos nós. E é com os olhos naquilo que Deus tem que a gente encara os problemas, os desafios, com bom humor, porque esse bom humor nos ajuda a termos mais criatividade. Quarto ponto, tenha um plano de ação. Qual é o objetivo da sua vida? Qual é seu plano? O que é que você quer? É preciso você ter hoje alvos e objetivos claros, definidos. O que é que você pretende? O que é que você está construindo na sua vida? Isso significa trabalho árduo. Mas o problema é que nós não queremos trabalho árduo. Já parou para olhar essas cápsulas para emagrecer que se vende por aí? Todas elas prometem o seguinte: como o que você quiser, tome o nosso remédio e o seu peso na balança vai descer. É tentar conseguir tudo com o mínimo esforço. É tentar conseguir viver o melhor dos dois mundos. O mundo gastronômico e o mundo da balança. E a experiência tem dito que os dois mundos não combinam. Ou é um ou é outro. Outro aqui, outro lá. Quando eu casei, eu tinha 68 quilos e eu me orgulhava do meu metabolismo. Eu dizia que ele era muito bom. Mas o tempo passou e o meu metabolismo ficou muito ruim. Porque eu casei com 68 quilos e hoje eu tenho 84. Com 15 anos passados e mais de 15 quilos ganhos. O metabolismo parou no tempo. E a gente descobre que o segredo é comer pouco e fazer exercício. Mas alguns preferem ficar com os comprimidinhos. E a criatividade requer de nós exatamente isso. Trabalho árduo. Nada vem de graça. É preciso pagar o preço. Teste novas ideias. Porque um caminho percorrido até aqui
pode não ser agora o melhor. Eu acho interessante a Finlândia. Nos últimos testes chamado PISA, que avalia alunos de 15 anos, a Finlândia ficou em primeiro lugar em todos eles. É o melhor sistema educacional do mundo. E em 2016, eles fizeram uma reformulação completa do currículo escolar. E você pergunta assim, por que o país que está em primeiro lugar nos últimos anos reformula o seu currículo, que já é o melhor? Exatamente por serem os melhores na área educacional, foi que eles reformularam o currículo. Porque eles querem se manter onde eles estão. O caminho percorrido até aqui foi ótimo, foi bom, nos consolidou, é o melhor sistema educacional do mundo. Mas podemos crescer, podemos melhorar, podemos aprimorar-nos. Eu fui pastor aqui em Jacareí, aqui no meio do caminho entre Jacareí e São José dos Campos, tinha a fábrica da Kodak. E tinham muitos funcionários aqui no Vale do Paraíba que trabalhavam na Kodak. Se você passar ali pela rodovia Presidente Dutra, depois de olhar várias árvores que cercam um terreno, você vai ver um prédio que hoje é um condomínio empresarial. Aquilo tudo um dia foi Kodak e hoje é um prédio vendido, porque a Kodak já não está mais aqui. E quando você olha para a história da Kodak, os analistas dizem assim, o problema da Kodak foi o sucesso. Eles tinham tanto sucesso vendendo filmes e componentes químicos que eles não se abriam a novas ideias. E que quando o núcleo de tecnologia da Kodak apresentou a ideia da máquina digital, eles disseram não podemos trabalhar nisso, não podemos investir nada nisso, porque isso aqui significa não vender filmes e não vender componentes químicos para revelação de fotos, que é o nosso negócio, que é o que paga a conta dessa empresa. E eles deixaram para lá a máquina digital, investiram naquilo que eles faziam tão bem e que mantinha o sustento da empresa, e por causa desse sucesso, você já sabe o final da história. O caminho percorrido até aqui, às vezes precisa ser repensado. Na semana passada, o pastor Odailson e a equipe da União Central Brasileira fizeram um evento aqui na Estação Paulistana, que eles deram o nome de Headset São Paulo. Convidaram jornalistas do estado de São Paulo todo, trabalham na igreja, e jornalistas que não trabalham na igreja, mas que são adventistas, para uma conversa sincera, um bate-papo e a apresentação de um plano. E antes da apresentação do plano que o pastor Odailson apresentou, foi convidado o jornalista Rodrigo Bocardi para falar. Ele apresenta o Bom Dia São Paulo e depois ele apresenta em parceria o Bom Dia Brasil, do Rio de Janeiro, com o estúdio aqui em São Paulo. Ele conversa com Chico Pinheiro. E ele disse umas frases ali interessantes, eu anotei uma delas. E ele disse assim, não queira ser amanhã, deixa eu voltar, não queira ser amanhã alguém que é hoje, porque você pode não ser ninguém. Nós temos as nossas referências. Se você olha para ela hoje e você não quer ser ele, pode ser que amanhã você não chegue onde ele foi, porque ele é hoje. Ele é agora. E amanhã, o mundo que você vai ter que enfrentar é diferente. A situação vai ser diferente. A exigência vai ser diferente. As necessidades serão diferentes. Cada um é para o seu tempo. Cada um foi para o tempo que veio. E você é para o presente, onde você está. Fazendo a diferença aonde Deus te colocou, na missão que Ele deu para você fazer. Henry Ford disse assim, pensar é uma atividade realmente trabalhosa, por isso poucas pessoas a executam. É trabalhar e trabalhar arduamente. Fazer coisas diferentes. Você já parou para pensar o que significa esse I na frente dos produtos da Apple? iMac, iPhone, iPad, iPod, aí não sei o que lá que eles vão inventar. E sempre tem esse I na frente. De onde vem esse I? Esse I apareceu pela primeira vez num produto chamado iMac. E o I, Steve Jobs idealizou primeiro como Internet. O nome até então era Macintosh, aí ele colocou iMac. Um Mac da internet. Um Mac simples para conectar-se à rede. Um Mac que tivesse todos os dispositivos para um caminho só
fazer com que você estivesse conectado ao mundo. E quando Steve Jobs apresentou o iMac, ele falou do I da internet. O I também teve outros significados, segundo ele. O I também significava inovação, imaginação, interação. Todas essas palavras em inglês, obviamente, mas que têm o mesmo significado, o mesmo sentido com os Is em português. Mantiveram-se intactos os sentidos. Foi este iMac que salvou a Apple. Ela estava fadada à falência. Não tinha como sobreviver. E segundo Jobs, esse izinho foi que fez a diferença. Porque as pessoas entenderam esse conceito de um produto só, que poderia apresentar tudo isso para elas. E a Apple tornou-se hoje a segunda empresa mais valiosa do mundo. Era até algum tempo atrás a primeira, mas ficou em segundo lugar porque o Google fez uma jogada e criou uma empresa, e essa empresa agora é dona de tudo que o Google tinha. Então eles juntaram tudo numa empresa só e se tornaram a maior empresa do mundo. Mas inovação, imaginação, interação fizeram a diferença. Quinto ponto da criatividade. Para você ser criativo não adianta apenas ter as ideias, você precisa comunicar suas ideias com clareza. Eu li um livro esses dias atrás, escrito por Heródoto Barbeiro. E num dos capítulos ele fala assim, como falar bonito e não falar nada. Esse é o livro, Falar para Liderar. E é interessante que ele apresenta uma tabela, e nessa tabela ele diz assim, você pode pegar elementos da primeira coluna, juntar com a segunda coluna e colocar na terceira coluna, você vai falar bonito e não vai falar nada. Quer ver? Eu vou fazer um teste para vocês. A nossa estratégia é transacional equilibrada. Falei bonito? Falei. E o que eu falei? Nada. Falei bonito e não falei nada. E as pessoas, parece que nos nossos tempos, estão cada vez mais usando essa tabelinha aqui. Nós estamos com flexibilidade opcional, coordenada. Palavras são bonitas, mas no final não quer dizer nada. Precisamos de clareza, porque a criatividade não pode ficar simplesmente nessas palavras subjetivas, que falam bonito, mas não falam nada, que falam coisas impressionantes, mas não engajam ninguém. Se tudo está bom, lembre-se, ainda é possível ficar melhor. É possível aprimorar-se. Paulo disse assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O antigo fica, e o novo vem. Sexto, não tenha medo do fracasso. O fracasso é o maior inibidor da criatividade. Às vezes não usamos, não criamos, porque temos medo de fracassar. Semana passada, aqueles que estudaram a lição do Juvenis, que foi o meu caso, porque eu estava em casa e uma das minhas filhas está no Juvenis e eu estudei a lição do Juvenis, falava sobre os 3 gerentes. O título 3 gerentes é apenas uma analogia à parábola dos talentos. Foi uma forma modernizada e contextualizada de contar uma história que nós conhecemos. Lembra da história? O que tinha 5 devolveu 10, o que tinha 2 devolveu 4, e o que tinha 1 falou assim, Senhor, eu fiquei com medo porque o Senhor é muito severo, muito bravo, então está aqui. Eu guardei muito bem guardado, enterrei, escondi e estou lhe devolvendo do jeito que o Senhor me deu. E Jesus, na parábola que conta, diz que o Senhor olhou e falou assim, você foi um servo infiel. Você não serve. Pega esse talento que está na sua mão, dá para aquele que tinha 5 e me devolveu 10, porque ele sabe o que vai fazer. Você não sabe, sai daqui, você está fora. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de não acertar. Tenha medo de não tentar. Jesus está dizendo nessa parábola que Ele quer que você tente, que Ele quer que você use, que Ele quer que você multiplique aquilo que Ele colocou nas suas mãos, que Ele quer que você seja criativo e faça as coisas com mais qualidade e melhor do que você tem feito até aqui. Eu andei pensando um pouquinho, por que fazer um game todos os anos? A logística é grande.
São 9 países que estão aqui envolvidos, ou melhor, 10 com a Colômbia. Pessoas de 10 países diferentes, idiomas diferentes. É um trabalho árduo, complexo. Um investimento que a igreja também faz. Por que fazer um gain anualmente? Por que convidá-los? Por que trazê-los aqui? Está no meu coração é o seguinte. Primeiro, este é o momento no qual nós ajustamos o nosso foco na missão. Nós entendemos que comunicação para a igreja adventista é cumprir a missão. Nós não fazemos notícias para noticiar, nós fazemos notícias para transformar. Nós não temos sites simplesmente para mostrar um bonito design, mas nós temos sites para impactar a vida das pessoas. Como eu já disse a alguns de vocês aqui de forma pessoal, eu entendo que quando você faz qualquer coisa, um vídeo, um texto, um site, você está fazendo o mesmo trabalho que um pastor faz quando ele está no púlpito pregando. Não são apenas palavras, mas é o sentimento que vai por trás de transformar a vida. Por isso precisamos estar aqui para ajustar o nosso foco na missão. Comunicação é cumprir a missão. Comunicação é fazer missão. Não é outra coisa senão isso. É usarmos os dons, usarmos as ferramentas e apontarmos todos para que as pessoas tenham um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. A igreja adventista do sétimo dia não é apenas mais uma igreja no mercado religioso, como uma das opções para as pessoas decidirem, mas a igreja adventista é a igreja remanescente que volta do deserto depois de 1260 anos como restauradora da verdade, reparadora de brechas. É a igreja que traz consigo a volta de Jesus, o quarto mandamento, o salvo da lei de Deus, como suas primícias. Por isso está estampado no seu nome, um nome dado por um indivíduo chamado David Hewitt, confirmado por Ellen White. Esse deve ser o nome da igreja de Deus, esse é o nome do povo remanescente, o povo dos últimos dias. Nós estamos aqui para cumprir a missão. E os meios de comunicação são fatores potencializadores ao máximo disso. Deus nos deu isso. Deus colocou essas ferramentas nas nossas mãos. E o que nós precisamos fazer agora é usar com criatividade. Para ir aonde nunca fomos, para chegar aonde nunca chegamos. Segundo, um encontro como esse é também uma incubadora de ideias. Quantas coisas que já estão por aí não nasceram aqui? Em um vídeo que você viu, uma ideia que você teve, uma conversa que você encontrou. As ideias surgem, as ideias aparecem. E momentos como esse são momentos propícios para isso. Não só nos tempos que estamos aqui, mas no tempo que você está no hotel, conversando, no ônibus, em qualquer lugar, no restaurante. Precisamos incubar essas ideias. E elas precisam nascer para fazer a diferença. Terceiro ponto. Nós conhecemos aqui também novas ferramentas. E vocês vão ver algumas delas por aqui. Procuramos trazer aquilo que tem de mais relevante no mundo e que se encaixa com o nosso objetivo e propósito de missão, para que vocês conheçam, tenham acesso a esse material. E aqui quero abrir parênteses e agradecer à Casa Publicadora Brasileira, que nos doou 3 óculos de realidade virtual que nós vamos sortear para vocês em algum momento. Para testarem um pouquinho. Mas são novas ferramentas. Serem conhecidas, serem aprendidas. Quarto, tem a ver com capacitação profissional. No mundo que muda, com a tecnologia que muda, nós precisamos cada vez mais dessa capacitação profissional imprescindível. 5, compartilhamento de estratégias. Algumas uniões aqui vão apresentar seus cases. Outros materiais vão surgir de pessoas que apresentarão materiais isolados, pessoas que estão fazendo o seu trabalho de forma voluntária. Ferramentas que começam no sul da Argentina, que podem ser usadas no norte do Equador. Que começaram no sudeste do Brasil e que se aplicam ao Peru. Essas ferramentas são importantes serem conhecidas.
saber o que outros fazem e que podemos aproveitar como uma só igreja, como um só povo, com uma só missão. Sexto ponto, é uma reflexão em conjunto. Como a tecnologia nos dá novas ferramentas, é imprescindível também que tenhamos algumas críticas, que nos dão parâmetros até onde vamos, onde não vamos, o que faremos e o que não faremos. Isso tem que estar bem claro para nós. A internet salva, é a internet que afunda. E eu não preciso contar histórias aqui, vocês sabem. A internet que transforma, é a internet que faz com que algumas pessoas percam suas famílias, percam seu trabalho, percam seus objetivos. E é prescindível que hoje sentemos e tenhamos uma visão sincera, analítica, de tudo que acontece, para que sejamos influenciadores e não influenciados, para que dominemos as ferramentas e não sejamos dominados. Por isso, essa reflexão em conjunta, ela se torna imprescindível. Cuidado com uma palavra que eu aprendi essa semana. Já ouviram falar? Social loafing. E o que é isso? Isso é um sentimento que as pessoas têm de quando o projeto é feito em grupo, elas são menos comprometidas quando o projeto é feito por ela mesma. Se a ideia é minha, eu defendo. Mas foi o grupo que fez, mesmo que eu tenha concordado, eu não defendo tanto porque não é minha, é do grupo. Cuidado com isso. As ideias boas que nascerem aqui, todos nós somos defensores dela. Lutamos contra esse social loafing. E você pode pesquisar mais sobre isso. Tem verbete na Wikipedia e outras coisas mais. Vamos lutar contra isso. Aquilo que nasce aqui é nosso. E precisamos ser todos defensores das ideias, dos projetos, dos princípios que fazem parte da profunda caminhada da igreja. Porque a nossa presença aqui fortalece o virtual. O game poderia ser apenas digital. Cada um fica na sua casa ou no escritório. Mas sabe o que a experiência tem dito? Que não dá certo. A gente não vem para cá. Se não ficamos todos juntos aqui no mesmo lugar, alguém não consegue atingir o seu objetivo final. Portanto, a nossa presença aqui é para fortalecer aquilo que a gente faz virtual. E a diferença é que nós vamos fazer lá onde a gente está. Eu quero terminar apenas a minha introdução a esse evento com uma citação de Ellen White. Ela diz assim, a imprensa porque é o que ela tinha na época, mas eu gosto de pensar assim, a comunicação como um todo, dirigida por homens santificados por Deus, pode ser, de fato, um poder para o bem em levar homens ao conhecimento da verdade. O que nós temos nas mãos é um canhão com uma força incrível, com um potencial altíssimo. Mas o que nós precisamos é usar tudo isso como uma ferramenta para preparar um povo para um encontro com o Senhor. Usar esses meios que temos para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como? A palavra do encontro resume tudo. Com criatividade. Fazendo a missão criativa, diferente, inovadora, reflexiva, impactante. Porque eu não sei de você. Eu já não quero ficar mais muito tempo aqui, não. Eu quero ir com Jesus para o céu, para a vida eterna. E o que nós precisamos fazer? Jesus já disse, prega o Evangelho ao mundo todo. E então, virá o fim. E esses meios que Deus nos deu são formas de pregarmos o Evangelho, anunciarmos que Ele vem, e assim estarmos com outros, com Jesus, para todo sempre. Que Deus nos abençoe nesse encontro. Amém.